Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta em mais PR Facial Talks aqui. Hoje com um grande amigo, um parceiro, um cara de técnica refinadíssima, um dos caras da nova geração assim, que eu mais admiro pelo trabalho, pela técnica, principalmente pelo lado científico. E para mim é um prazerzaço ter hoje aqui Rafael Canguçu, para a gente bater esse papo aqui de 40, 50 minutinhos, para a gente falar um pouco sobre essa nova odontologia, o que é que a gente pode ter hoje aí de técnicas não só da parte periodontal, mas de implante. E espero que vocês gostem desse papo, porque com certeza vai render bastante, né? E fique até o final, porque Rafael sempre traz coisas boas, assuntos relevantes, muita ciência, então com certeza vai ser um episódio muito gratificante para quem ficar assistindo, tá? Então a gente sempre fala aqueles ritos do YouTube, que é muito bacana, né? Curtir o episódio, compartilhar esse episódio com outras pessoas, deixar o sininho de notificação para que você possa receber outras notificações de outros episódios. E é isso aí. Rafael, obrigado pela presença aqui e se sinta à vontade aqui na recepção da imagem para a gente bater esse papo aqui. Giovanni, mais uma vez, obrigado pela presença. E, irmão, queria começar nosso papo, né? Uma pergunta assim que eu achei muito pertinente para você, né? O que lhe dá mais prazer? É ensinar ou clinicar? Maravilha, Sergião. Cara, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Com você, Giovanni. Me sinto super honrado de estar aqui, né? Depois de ver tantas feras passando por essa recepção daqui da imagem, Sim. né? E fico lisonjeado pelas palavras e saiba que a recíproca é mais do que verdadeira. Você é uma referência. Você é um cara muito importante para a odontologia baiana e nacional. Obrigado, Você irmão. sabe disso e eu tô aqui falando publicamente do meu carinho por você, por Giovanni, que é um cara que eu admiro também. Valeu. Me identifico muito com você, Pô, né? Eu feliz. dou muito valor ao jovem, né? Que corre atrás, que aproveita as oportunidades, Sim. que se dedica. Foi esse o caminho que eu quis seguir e vejo isso em você e tenho certeza que seu caminho também ia ser muito brilhante. Muito obrigado. Então vamos lá. Falando a respeito dessa relação atividade profissional na clínica e docência. Sim. Cara, eu sempre percebi que eu seguiria a carreira docente, né? Porque eu sempre tive facilidade na realidade, né? Desde da escola, desde a fase escolar, em captar informação rápido e aprender, não tinha muita dificuldade, sempre fui um bom aluno, sempre fui muito assim, acadêmico, né? Sim. É meu perfil, mas não aquele CDFzão, né? Eu sempre era de passear nas atividades assim práticas, de esporte e tudo mais. Uhum. E com isso eu acabava tendo a oportunidade de, desde a escola, ensinar os colegas, né? Um colega que tinha mais dificuldade, chegava ali, era amigo nosso, naquela época, não, Rafael, não sei o quê. E aí nisso veio aquela pulguinha de, tipo assim, eu acho que tenho facilidade para ensinar, né? E já entrei na faculdade com essa cabeça, tanto é que eu entrei já buscando monitorias, iniciação científica. Isso. Inclusive, minha iniciação científica foi na radiologia. Sim. Passei 1 ano e meio como monitor de radiologia básica, né, na UFBA. Sim. E segui logo depois de formado para o caminho do mestrado e tudo mais, né? Então, o que é que eu entendo? A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que eu levei até um tempo maior no mestrado, porque eu queria terminar o meu mestrado realmente me sentindo mestre, sentindo Legal. preparado para a docência. E isso você só ganha com a clínica, com a experiência, pelo menos na minha área, que é uma área cirúrgica, clínica, periodontal, enfim, de implante, né, que é uma macro especialidade, né? Sim. E aí, como eu escolhi uma área muito macro, eu senti a necessidade de muita bagagem, ter que passar um tempo grande Perfeito. me preparando para depois
poder, por exemplo, coordenar uma especialização de implante que eu passei já por essa fase de coordenar a especialização, né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande e eu precisava dessa construção de conhecimento que demora. E aí, onde eu quero chegar? Eu acho que não existe uma docência de uma área clínica sem atividade prática clínica, né? Perfeito. E a prática clínica, ela é valorizada, ela é aprimorada quando você é um docente. Quando você estuda, quando você acompanha, quando você se atualiza, quando você realmente bebe de uma fonte embasada. E essa é a minha conduta no consultório e fica meio que evidente para os pacientes que eu recebo esses feedbacks até dos colegas, né? Que eu não consigo dissociar o Rafael professor do Rafael clínico. Enquanto eu sou clínico, eu sou professor. Enquanto eu sou professor, eu sou clínico. Então, Entendi. Você passa isso para os pacientes, né? Para os meus pacientes, você é professor, né? Explicando aquilo de uma forma mais, mais acadêmica mesmo. Não só acadêmica, mas didática. Certo. Né? Então, eu sempre tento ser didático. Então, eu valorizo muito a comunicação. Perfeito. Um diferencial grande para o dentista hoje é o dentista que se comunica bem. Perfeito. E usa as ferramentas necessárias para tal. E, enquanto professor, eu sou o professor clínico. Aquele professor que não dissocia a atividade prática da parte, digamos assim, do conteúdo teórico, enfim. Eu sempre tento trazer a vivência clínica diária de quem senta a bunda no mocho todo dia praticamente para compartilhar com os alunos. Então, é um misto, né? E eu não sei dizer o que é que eu gosto mais. Fica aquele... tá entremeado, né? Uma coisa na outra. Eu não me vejo e não se fazendo uma coisa ou outra somente. Entendi. E puxando um gancho também, né, que você falou da questão do mestrado, e aí eu já queria puxar também essa questão do doutorado. O doutorado foi um complemento? Você sentiu a necessidade por uma questão como uma sequência de vida? Ou foi uma coisa assim meio que, poxa, eu quero porque isso vai me fazer mais cientista, que vai agregar mais algo aqui na minha clínica? Então, a minha formação, eu sempre pautei ela em preencher lacunas, né? Então, até eu chegar no doutorado, que foi em 2019 que eu entrei, né? Que eu vou concluir agora, tô até demorando um pouco por causa de algumas questões que a gente conversou aqui até um pouco antes. Sim. Mas até chegar lá, foram 11 anos, né? Desde a minha graduação em 2008 até decidir entrar no doutorado em 2019. Então, eu fui preenchendo muitas lacunas, né, para um profissional que busca uma visão multidisciplinar, que sempre foi a minha ideia, né? Eu já comentava isso às vezes com alguns colegas e achava algo tipo assim, rapaz, acho muito difícil e tal, sabe? Eu percebi uma resistência. E hoje, em 2025, eu vejo que o caminho foi muito bem pensado lá atrás, né? Eu acho um baita diferencial. E muita gente está seguindo essa linha multidisciplinar hoje. Né? Então, é uma nova vertente. É uma nova vertente, mas eu consegui ver isso lá atrás. E aí, a minha formação, eu fui buscando a implantodontia, com a cirurgia, prótese, pério e estética até harmonização facial, eu fui buscar formação. Então, quando eu me vi assim, né, com a formação bem robusta, eu não queria não parar, eu queria continuar. Eu falei, o que eu preciso, o que é que falta? Vou encarar, né? Esse desafio desse doutorado. Tive, inclusive, orientações de alguns colegas importantes para mim, e falou, rapaz, acho que vale a pena para você completar a carreira na formação, que é o último estágio, né, o doutorado é o último estágio, você merece essa formação. E eu fiz uma reflexão pessoal e resolvi fazer o doutorado nesse sentido, né? Porque, na verdade, do ponto de vista científico, eu já era um profissional científico, eu já estudava, já tinha muita noção de como analisar várias questões. Então, o doutorado, ele, lógico, ele sempre agrega, mas eu vejo como uma cereja do bolo de uma carreira estruturada, de uma carreira sólida, né? Muito mais do que um ponto específico, né?
Eu fiz o doutorado em implantodontia, que eu vou defender agora esse ano, mas poderia ser um doutorado em periodontia, poderia ser um doutorado em clínica, doutorado em prótese, qualquer um dessas áreas que eu milito hoje, eu trabalho, serviria. Entendi. Como um complemento ali, né, do processo. Isso, né? mas como a minha veia maior sempre foi em implantodontia, eu fui coordenador de especialização em implante e faço a parte de hoje mais forte, inclusive até de pério, né, de plástica, que veio num segundo momento, e eu resolvi, não, vou ter a formação de implantodontia completa. Né? Então eu tenho título especialista, mestre, agora ser doutor também. Show de bola. Maravilha, irmão. E professor, o que é que você acha hoje em dia de quem entra nas especializações de implante, né? Falando assim do aluno, dessa nova geração, o que é que você acha? Quais são as dificuldades do professor perante esses alunos? Então, os alunos hoje em dia, essa geração, né, que a gente acompanha, né, geração Z e tudo mais, eu tenho visto assim uma ansiedade. Sim. Uma ansiedade de chegar lá, né, de maneira precoce. E uma das coisas que meu pai sempre falou isso comigo, meu filho, a única coisa que você deve controlar é a ansiedade. E isso, falando aí para quem está assistindo, quem for mais jovem, ouça, e é verdade, porque precisa ser um passo de cada vez, né? A construção ela é lenta, aquela coisa, o bom dentista é igual a vinho, né? Você amadurece com o tempo. Isso é uma verdade, e sobremaneira na implantodontia, que, como eu já falei, ela é uma macro especialidade. Então, quem começa vamos dizer, um recém-formado, se ele começar pela prótese, se ele começar pela periodontia, se ele começar pela cirurgia, eu acho que até, digamos assim, mais fácil, mais natural, você depois ir para a implantodontia. Quem enfrenta o desafio de ir para a implantodontia logo de cara, como eu fiz, eu digo que é muito mais difícil, mas que é viável se você tiver a mentalidade correta. Então, não é impeditivo, eu sou prova viva disso, mas a mentalidade precisa ser correta de você entender que vai ser um caminho mais longo, mais difícil, né? Porque você vai precisar estudar muito mais do que uma especialidade, digamos assim, um pouco mais básica. Perfeito. E falando, né, de especialidades, cara... Você falou a respeito do professor, né? Isso, da dificuldade então eu do professor. falei primeiro da mentalidade do aluno, né? Que ele precisa ter essa mentalidade. Com relação ao professor, eu acho que é justamente entender essa cabeça do aluno, entender essas questões e tentar né, baixar um pouquinho ali aquele anseio de, digamos assim, fazer tudo de vez e tentar nortear ali o caminho entre começa aqui do menos complexo, vai evoluindo para o mais complexo e tentar colocar na cabeça do aluno a visão multidisciplinar que é necessária, que infelizmente a gente tem no mercado profissionais que não têm essa visão na implantodontia e também acabam ingressando na carreira docente sem ter essa bagagem. Então, como é que vai entregar isso para o aluno, né? Então, essa é uma dor que eu vejo dos cursos, né, do mercado de cursos, que é difícil, né? Não é fácil. Então, às vezes o próprio professor ali está precisando galgar porque fez mestrado e tal, mas não deu tempo ainda de se preparar. E aí acaba seguindo uma linha, digamos assim, não tão completa. Mas fica aí a reflexão. Perfeito. Eu costumo dizer bastante sobre isso, né? Saber escolher o professor que você está tendo ali, saber escolher quem você vai ouvir numa palestra, num seminário, num curso. Porque hoje, infelizmente, a gente tem muita faculdade, a gente tem muito curso de especialização, e nem sempre, né, aquele professor ele tá tão maduro ali, suficiente para realmente nortear essa galera. Mas falando ali de outras especialidades e atenção básica, eu sou apaixonado pela atenção básica da odontologia em si, eu não abro mão. O que você acha
desse movimento que está acontecendo, que infelizmente é um movimento mercantilista, de você não tratar o paciente periodontal e você partir logo para extração, partir logo para um protocolo. O que você acha que está faltando na universidade, na formação básica, para conscientizar esses alunos a buscar a periodontia? Talvez o que falte seja a valorização da especialidade. Eu fui orador da minha turma de especialização de periodontia. Eu já fiz a especialização de periodontia mais maduro, né? Quando eu voltei do mestrado e tal, aí eu resolvi fazer pério. Eu dei até uma aula pério. para você, lembra lá Com certeza. Inclusive foi lá em 2015 Sim, que a gente estreitou nossa relação. Verdade. Foi lá na BO. Verdade. Então o que acontece? Quando eu fui orador em 2017 na minha graduação de especialista, pério, a bandeira que eu levantei foi da valorização da periodontia. E eu me senti com muita propriedade em falar isso, por já ser implantodontista. Porque a implantodontia é uma área, digamos assim, valorizada, né? Que tem valores mais de respeito, digamos assim, enquanto que a pério ela fica ali como o primo pobre. Um coadjuvante. Né? Um coadjuvante. Que nem que, na verdade, não é, exatamente. Não é. E por isso que eu falo com propriedade como implantodontista que não faz sentido. Então, hoje mesmo eu fiz uma cirurgia de protocolo inferior de um paciente que perdeu os dentes por problema periodontal. Por perda óssea, não tem mais como salvar. Né? Você já chega, a gente salva muitos dentes, mas chega um estágio, vocês sabem, que não tem mais condição de salvar para reabilitar o paciente. Né? Então, se um periodontista chegasse na vida dele lá atrás, veja o ganho, né, que esse paciente teria. E outro ponto importante que eu queria chamar a atenção é que mesmo esse paciente indo para cirurgia de exodontia e implantação, ele passou pela periodontia antes. Sim. Por quê? Porque se ele não consegue cuidar dos dentes dele, ele vai cuidar dos implantes? Não vai. Vai ter periimplantite. Então, e qual é o ponto? O tratamento periodontal, ele já está bem estabelecido há muitos anos. E o tratamento da periimplantite? Não existe um consenso. Não existe consenso. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Não existe um paciente fazer cirurgia de implante na minha clínica, na minha equipe, sem passar pela adequação periodontal antes. Não existe. Isso eu lhe garanto. Perfeito. Não existe. E isso eu tento catequizar todo mundo que passa pela minha vida profissional. Os alunos, os colegas, sócio, parceiro, ex-parceiro. Eu sempre levanto essa bandeira porque é meio óbvio. É ser inteligente. Se você faz um implante no seu paciente, esse paciente é seu. E você quer, daqui a algum tempo, ter problema com esse paciente. Então, outra coisa que eu faço questão não é só o preparo prévio, mas também a manutenção. Não existe paciente nosso que não continue voltando para a manutenção, a não ser que seja revelia. Ou seja, ele desistiu, enfim, aí já você não pode pegar o paciente pela mão preso e colocar na cadeira para fazer a manutenção. Mas todos os pacientes, eles saem da clínica, isso é até uma dica para o mercado aí para vocês, tá? Não existe o paciente sair da clínica sem estar agendado para voltar. Na minha clínica não existe. Se terminou o tratamento que foi proposto, ele já sai agendado para manutenção. Daqui a 6 meses voltar a fazer. 6 meses, vírgula. Se for um paciente controlado, se for um paciente no ideal. Mas a gente faz toda a avaliação de risco para se o paciente de um risco maior da parte periodontal, você volta com 3 meses, com 4 meses. Tem paciente que volta de 2 meses, religiosamente. Por quê? Porque não consegue controlar. Então ele precisa do profissional periodontista dando suporte e ponto. Que isso daí é uma coisa muito interessante, né? Que às vezes eu vejo de vez em quando o paciente chegar assim lá no consultório, passou pela parte básica com um colega, chegou lá no consultório um mês depois e falou assim, poxa, mas eu já tô cheio de tártaro. Só que, assim, às vezes ele tá com um pouquinho de sujeira, que com um fio dental um pouquinho melhor, melhor utilizado, ele consegue limpar aquilo ali. E não é necessariamente tártaro, mas você sempre tem um acúmulo de algum pouquinho, etc. Então, assim, tem paciente que tem mais facilidade genética, a gente sabe isso, a gente que trabalha na atenção básica sabe disso.
E uma coisa que eu gosto muito de falar para todo aluno que passa por mim, para todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, você fez uma limpeza no paciente, que não é uma limpezinha, a gente não encara assim, pega uma sonda periodontal e sonda o paciente. No meu consultório, não existe um paciente que faça uma limpeza que eu não sonde ele, de fora a fora. Eu sempre examino e checo todos os parâmetros. O que você acha sobre essa padronização de sondagem periodontal para pacientes de limpeza? Necessário ou desnecessário? Na verdade, eu vou além. A sonda periodontal, ela é no exame inicial. Não existe você avaliar o paciente de primeira vez sem fazer sondagem. Então você vai... Não existe. Você vai fazer... Infelizmente existe no mercado, mas não deveria existir. Né? Então o paciente ele está sendo avaliado por você de primeira vez. Mais uma vez eu trago a ideia da análise multidisciplinar. Então o paciente ele tem que ser avaliado do ponto de vista de patologias. Você quer avaliar mucosa, avaliar língua, avaliar dentes, avaliar patologias o quê? É só cárie? Cárie todo mundo normalmente avalia, né? Vai fazer a avaliação como? Clínica, por inspeção, e pode usar outros recursos, né? Enfim, e mais, normalmente, imaginológico, né? Uma radiografia de preferências as interproximais, para avaliar, inclusive, cárie oculta e tal. Enfim. Então, os dentistas sabem que tem que avaliar a cárie, que é a doença mais prevalente. Mas qual é a segunda? É a doença periodontal. E o exame periodontal, ele é por imagem? Não. Por imagem, se você vê lá uma perda óssea avançada, é porque já está avançada. Então, o diagnóstico, o ideal é que ele seja um diagnóstico precoce. Perfeito. Né? Então, esse paciente você só vai conseguir por meio de um exame clínico, por meio de uma sondagem. E essa sondagem você faz, ao meu ver, na primeira consulta, para você avaliar juntamente com outras patologias, avaliar também maloclusão, avaliar como é que está a guia, faz as fotografias. Então, essa visão, né, multidisciplinar, avaliar a questão estética, como é que está a questão do sorriso em relação à face. Então, essa avaliação completa contempla, logicamente, a questão periodontal. E, pasmem, quem não faz isso, é muito prevalente. Inclusive, no público, né, mais diferenciado que eu atendo, eu encontro mais doença periodontal do que cárie. Na minha clínica, na minha vivência, hoje, na minha rotina, eu diagnostico mais doença periodontal do que cárie. Legal, é isso mesmo. Então, observe que há uma coisa muito mais importante aí que está sendo esquecida, deixado na mesa. É dinheiro deixado na mesa. Não só dinheiro na mesa, como problema para o seu cliente, que é o que está sendo mais prejudicado. E esse cliente que está sendo prejudicado, às vezes acontece muito quando você recebe esse paciente, que você tem um protocolo de diagnóstico bem estabelecido, e esse paciente, ele veio de outros dentistas. Então acaba que você diagnostica e fica uma situação um pouco chata, porque muitas vezes o paciente ele já está com uma doença severa e estava sendo acompanhado por outros dentistas. Sim. E que passa e o paciente fala assim, poxa, eu fazia limpeza de 6 meses. E está com bolsa de 7, de 8, de 9. Pois é, porque deixou passar. Porque não diagnosticou. E aí, Rafa, eu venho com uma pergunta que eu gosto de fazer, principalmente para pessoas como você, que eu acho que tem uma visão muito mais macro da situação, né? Você tem essa capacidade. Odontologia é para todo mundo? Qualquer pessoa que queira fazer odontologia? Cara, infelizmente não é. Não é. Odontologia é uma das profissões mais difíceis que existem, ao meu ver. Né? Porque exige N competências, várias soft skills. Né? Você precisa não somente ser o técnico, você precisa entender de tecnologia, de fotografia, entender de arte, entender de estética, entender de comunicação, habilidade entender manual. De ser humano, entender de psicologia no atendimento, entender de controle de situações de emergência, urgência. Cara, é muito complexo. E que por isso que um bom dentista só fica realmente bom depois de alguns anos.
E qual é a dica que eu dou para o dentista mais jovem? Tenta ficar bom em uma coisa. Depois você vai melhorando. Pega uma área, fica bom naquilo. Quer extrapolar? Aí você extrapola. Mas aquela referência ali, se esforce ao máximo. Por isso que eu era um louco atrás de fazer curso. Porque eu detestava ser inexperiente. Porque a inexperiência traz insegurança. E a experiência, o conhecimento, a formação, traz segurança. E nada mais interessante do que você ir trabalhar, você ir atender as pessoas seguro. Com certeza. E o paciente, ele sente o cheiro Da da insegurança ou da segurança. Ele percebe no arriar das malas. Principalmente quando a pessoa ela é mais experiente assim na vida, né? Ele percebe. Então, isso eu sempre busquei e recomendo que quem esteja aí no início busque ser muito bom em algo. Então, essa questão de não ser para todos é porque é uma série de fatores que precisam se juntar para você conseguir performar na profissão, você conseguir galgar, né, um espaço. E eu já ouvi histórias, né, de pessoas que tentaram, foram fazer odontologia, depois formaram e tiveram dificuldade e tudo mais. E a gente sempre gosta do final feliz, né? Da história bonita para poder dizer, não, o cara lutou, venceu e tal. Mas infelizmente não é realidade. Não é realidade. Muita gente acaba desistindo, muita gente acaba se endividando, muita gente acaba quebrando a cara, né? E é triste isso, mas é real. Perfeito. É isso aí. Eu acho que o que eu percebo, e assim, eu sempre percebi isso desde o início, né? E aí vem, inclusive, muito em cima dessa minha segunda pergunta que eu ia fazer logo após essa. Os familiares, de alguma forma, lhe influenciaram pelos exemplos? Por exemplo, sua tia, né, que é uma pessoa muito querida, eu tenho um maior carinho por ela. Ela, de alguma forma, lhe influenciou para a odontologia ou foi algo meio automático, assim, eu queria fazer odontologia, isso foi uma coisa minha já desde sempre? Cara, eu fui o 9º canguçu a passar pela UFBA, só para você tira. Né? A minha família toda, desde sempre, né? Desde pequeno, eu sou envolvido por dentistas e ia no consultório com minha mãe, com meu pai, e a coisa começou a entrar por osmose ali, meio que natural. Eu não me via fazer outra coisa, eu não fiz outro vestibular não ser odontologia. E com certeza eu tive a influência dos meus familiares, né? Você citou a minha tia, mas acho que você não conhece meu pai, minha mãe, meu irmão depois, na faculdade. Sim, seu irmão. Minhas primas, meu tio Petrônio, minha tia Margarete também, minhas primas Virna, Vanessa. Então, assim, o que é que você, quando tá jovem, você acaba se espelhando, né? Porque você vê pessoas boas, pessoas direitas, que trabalham com o que gostam, têm resultado do ponto de vista de satisfação e financeira e consegue conquistar a família, né? Que é o que eu também almejei, e você se espelha. Você vê, acha bacana, e o bacana de você citar minha tia, que minha tia, eu acho sua que... tia tinha um contato muito grande com meus pais, isso, né? por que eu acho bacana da minha tia, né? E tia Líria, um beijo. É porque ela, da geração primeira, né, dos meus pais, ela foi a primeira da odontologia. Sim. Então, ela, se não fosse ela, ninguém provavelmente teria feito, né, porque ela acabou influenciando positivamente, incentivou. E ela foi uma pessoa, e até hoje é uma pessoa que sempre estudou muito, sempre fez muito curso, muita pós-graduação. A vida inteira. E eu tô fechado com ela, sou dessa pegada. Né? Tipo assim, nem todo mundo da família tem essa veia, essa vertente, né? Essa veia de tá sempre estudando, tá sempre fazendo curso, tá fazendo pós-graduação, e que eu acho salutar, né? Eu acho de uma alegria, de uma felicidade muito grande, de uma certeza, de uma assertividade em você curtir aquilo ali, né? Você não faz só porque precisa, cara, você faz porque gosta. Eu tiro por minha mãe. Minha mãe, eu não vou falar a idade dela, que senão ela vai ficar muito chateada comigo, eu ia falar uma palavra aqui, mas ela ia ficar muito chateada se eu falasse a idade dela. Mas ela trabalha todos os dias. Pois é. E é uma pessoa que tem mais de 60 anos de formada. É feliz. É feliz, está ali trabalhando. Hoje, eu entrei na sala dela para perguntar uma coisa a ela. Ela estava lá fazendo uma resina lindíssima, com o maior cuidado, com o maior carinho ali.
ama o que faz, a mão super firme, lúcida. Cara, se você tira isso de uma pessoa que faz isso por amor, acaba a vida da pessoa. Ela tá ali, é porque ela gosta daquilo, é porque Isso. aquilo é uma cachaça para ela. É. E isso é muito bom, né? Isso é muito gostoso, isso é bem Eu me legal. vejo assim também. E eu acho que isso vale muito a pena, né? Você ter esse processo todo incluído, né? Dentro da família e isso passar de geração em geração com o mesmo afinco e a mesma dedicação, né? Perfeito. Mas eu gostaria de dizer que não é porque eu tenho muitos dentes na família que foi facinho, não. Perfeito. Eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa fala, Canguçu, família toda de dentista, foi fácil. Não foi. E para mim também, todos acham também da mesma forma e não foi. Você tem que buscar, lutar, estudar muito, se dedicar e entender que as suas habilidades podem ser úteis em várias áreas da odontologia. Por exemplo, eu não tenho uma habilidade manual muito boa e desde sempre percebi isso. E eu digo, poxa, eu gosto da odontologia, isso para mim é maravilhoso. Eu vou seguir algo que eu não precise ter a habilidade manual para exercer a odontologia da maneira como eu gosto. Clareza. Fui seguir Clareza, a parte de inteligência. diagnóstico, fui seguir a parte de tecnologia, e isso tudo hoje tem tudo a ver com a odontologia atual. Total. Então foi assim, tudo uma coisa complementando a outra. Sagacidade, clareza, inteligência, para Sim. você conseguir colocar a seu favor. Perfeito. Sim, E sim. tá super, né, em voga. Show de bola, Rafa. Aí vem cá, você tem um curso aí que já roda há alguns anos com o Sandro, que é o da Perioplástico. É Perioplástico o nome do grupo, né? Plástica periimplantar. Plástica Periimplantar, perdão. E aí, cara, você recebe profissional de todas as especialidades lá, você recebe... e assim, hoje eu vejo uma grande dificuldade da galera em planejar. Você acha que o digital, ele consegue ajudar bastante essa integração e esse ensino da galera dentro da sua equipe lá de plástica periimplantar? Total, né? Porque, assim, o que é que eu gosto de falar sempre quando eu falo de digital? Eu gosto de falar que o que é mais importante é a boa odontologia, que é o planejamento, que você falou. E que esse planejamento, ele passa por um excelente diagnóstico, que esse excelente diagnóstico pode parecer lugar comum, só que esse excelente diagnóstico, ele precisa dessa visão que eu estou te falando assim desde o início, né, de multidisciplinar. Então, você precisa ter uma bagagem grande para você conseguir realmente ter essa visão multidisciplinar e fazer um bom diagnóstico. Vamos falar aqui, ó, implantodontia. O nosso curso, na verdade, é um curso de manejo tecidual, tá? De plástica periodontal e plástica periimplantar. Não é um curso de formação de implante. Mas, já que fizemos esse gancho aqui, lá atrás, quando o implante começou a ser instalado, como é que era o foco? Colocar implante no osso. Depois que reabilite lá. Exatamente. E aí, passou-se por uma transformação onde o diferenciado era o implantodontista, o cirurgião, que fazia o planejamento reverso, que pensava primeiro na prótese para depois instalar seu implante. E depois, mais recentemente, entrou-se o manejo tecidual, para você não somente colocar o implante na posição do dente, pensando, né, na reabilitação final, mas que aquilo estivesse dente com cara de dente. Né? Você conseguir fazer uma reabilitação protética sobre o implante com o arcabouço tecidual bacana, né, integrado, e você não conseguisse ali talvez distinguir o que é implante e o que é dente. Que é o que vai dar a longevidade do implante, né? Isso porque você ter um tecido periodontal protegendo, realmente você tem uma maior sobrevida de implante, inclusive com questão de espessura de tecido, faixa de ceratizado, tudo isso é relevante. Mas hoje, eu acho que a gente já está passando para outro patamar, que é, além de tudo isso, você conseguir integrar isso na clínica, né, com relação ao trabalho multidisciplinar. Como você conseguir tudo isso numa reabilitação, onde você tem ortodontia, onde você tem laminado, onde você tem resina, onde você tem, enfim, tratamento endodôntico,
tudo que a clínica odontológica ela contempla. Então, isso aí, inclusive com time, isso é muito importante. Então, voltando ao cerne da sua pergunta, a boa odontologia ela é primordial. E o digital, ele ele uma ferramenta, é super bem-vindo. E o digital, eu gosto de começar falando que ele começa na fotografia. Ele passa pela imagem digital. A imagem digital, principalmente na tomografia, né? Porque antigamente você tinha muita radiografia analógica, hoje em dia praticamente não se tem mais, né? Então você tem a radiografia bidimensional e você tem as tridimensionais, com a tomografia, enfim. Então tudo isso é digital, tudo isso é planejamento. Então não existe, ao meu ver, um dentista em 2025 não trabalhar no digital. Para mim, não faz sentido. E lógico que a partir daí você pode avançar mais para outras situações, onde você faz uma cirurgia guiada, quer seja num implante, quer seja numa reabilitação de qualquer outra área, né, no endoguide, no perioguide, como você pode fazer elementos impressos, né, toda essa parte protética, né, a gente trabalha muito com estética, então você tem impressão dos modelos para você fazer as muralhas em silicone, fazer mock-up, fazer provisório. Então, assim, o digital, lógico que ele faz todo o sentido no diagnóstico e você pode avançar, inclusive, para terapia. Perfeito. Show de bola. Pois é, Rafa. Rapaz, uma das coisas que eu gosto de comentar, né? A gente dá muita aula de cirurgia guiada, eu presto muita mentoria, recebo às vezes colegas no consultório, etc. E uma coisa que eu gosto de comentar é o seguinte: não adianta você tentar fazer digital algo que você não sabe fazer, ponto. Se você não tem confiança para fazer um determinado procedimento, não vai ser o digital que vai fazer você fazer com excelência. Perfeito. Se você não sabe fazer com excelência no manual, você não vai fazer no digital bem. Até porque você pode chegar no digital, quebrar uma guia cirúrgica, o paciente morder na hora errada, o guia defletir, distorcer por alguma questão, perfeito, cair no chão e quebrar. O que você acha, né? O que você deixaria de recado para a galera aí sobre essa questão? Porque é muito fácil falar assim, vamos ser digital. Eu e o Sérgio, que a gente fez o mestrado em odontologia digital, é muito legal a gente falar assim. Mas como você falaria para um colega, e aí você pode falar olhando para a câmera, para ele aprender o básico primeiro, aprender o analógico primeiro? Tudo que você falou, eu concordo 100%. Eu acho que Sérgio sabe disso, né? Que eu defendo muito o que eu falei, né, da boa odontologia. Você precisa estar preparado para executar o procedimento, porque, como você bem falou, a ferramenta, né, que o colega pode estar encarando como uma muleta, né, gosto de usar esse termo, não vai resolver o seu problema quando você tiver qualquer margem de erro, né? Ou seja, qualquer alteração ali do planejamento, do planejado, você vai se ver numa situação realmente desagradável, né? Então, o foco é você, como profissional, estar realmente preparado para qualquer procedimento que você se propõe a fazer. E estar preparado é você ter caminho A, B, C, para você contornar aquela possibilidade que você traçou como plano inicial, né? Então você traçou ali, eu vou fazer isso. Mas se esse... No meio do caminho correr, você tem recurso... teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás que deu uma viralizada. Que eu falei assim, complicação só acontece com quem faz. Que isso é velho, né? Mas a forma de enfatizar, dizer assim, o diferencial não é a complicação. O diferencial é como você encara a complicação. Você está preparado, você tem recurso, você está embasado, você tem experiência para poder contornar qualquer alteração, porque quem faz fatalmente vai ter a complicação.
Não existe clínico que senta a bunda no mocho todo dia que não vai ter intercorrência. Vai ter. Logicamente que o bom profissional, ele se prepara para essa margem ser mínima. Esse é o ponto, né? Você quer, quem vai para o mar se arruma em terra, então você se prepara todo para que você tenha o mínimo de intercorrências. Mas vai acontecer, em menor ou maior grau, mas vai acontecer. E como é que você vai enfrentar essa intercorrência? Né? Então, se você depende de uma muleta, que é um guia, porque você acreditou que aquilo seria um facilitador a ponto que aquilo de ali você vai resolver tudo. É um facilitador em muitos casos, sim. Mas é um facilitador a ponto de você se isentar de uma formação completa, de uma formação, né, que você trabalhe sem, aí você vai quebrar a cara feio. Vai quebrar a cara feio. E os erros em guias que não são bem, quando você não consegue executar a técnica da forma correta, os erros ainda são piores. São piores. Do que quando você está fazendo a mão livre. São piores. Eu já tenho alguns anos aí de trabalho e posso te dizer que você faz cirurgia com guia e vai muito bem na maioria dos casos, mas em alguns casos você tem sim algumas dificuldades e eu mesmo já passei por situação assim de você ir pelo guia e por algum motivo não ficou muito legal e eu ter que contornar aquela situação e foi muito difícil, que se eu não tivesse bagagem, eu teria um problema muito sério. Então, eu não estou aqui falando mal do guia, eu estou falando que é importante uma formação completa para depois, inclusive, você não sair culpando o digital. Exatamente. Lógico, perfeito. Até porque o nosso curso de imersão em cirurgia guiada, ele nasceu disso. Perfeito. A gente via lá, Sérgio recebe todas as semanas, isso daí ele pode confirmar, todas as semanas ele recebe aí 2, 3, 4, 5 implantes que saíram totalmente do guia. Por quê? Porque o colega pegou um guia cirúrgico, achou que aquilo é fácil, achou que não necessita de uma formação, foi furar o osso e o implante sai do osso. Por quê? Porque falta um controle, falta um domínio a mais da técnica. E tem que fiscalizar. E conferir cada etapa. Então, assim, a gente vê isso daí. E assim, depois que você percebe que o cara domina a técnica, que é aquilo que você falou, você não pode ser dominado pela situação, você tem que dominar a situação. Perfeito. Quando você domina o guia de tal forma, o cara não erra nunca mais. Ele tá ali, você pode errar, lógico, mas é muito difícil que ele erre. E o cara faz 100% ali das cirurgias dele com guia e ele se sente super seguro. Por quê? Porque ele dominou o processo. Sim. E para ele faz sentido naquela Sim. condução fazer daquela forma. Então, por quê? Porque ele se preparou para isso. Sim. Porque ele estudou, entendeu Sim. a dinâmica do Sim. guia no transcirúrgico, como é que tem que contornar em determinadas situações. E você segue ali com muito mais segurança para... Mas se precisar, ele está pronto... para jogar fora o guia ali e seguir... qualquer situação, esse é o ponto. E é uma coisa que a gente sempre fala em todo curso, né? O guia, ele é mais um elemento em cima da mesa cirúrgica. Perfeito. Ele não tem mais importância que um bisturi. Ele faz parte tanto quanto qualquer outro instrumental que está ali na mesa. Mas ele, em algum momento, pode falhar e você tem que ter outros recursos para poder... O que eu acredito o que você for trabalhar tem que lhe ajudar a entregar o resultado. Se aquilo vai lhe ajudar a entregar o resultado, super bem-vindo. Se alguma coisa que você vai fazer vai lhe atrapalhar para o resultado, é melhor você não utilizar. Sim. Então, eu digo isso para qualquer coisa. Então, às vezes você, que é mais jovem aí, vai acompanhar um curso ou outro, e tem uma técnica da moda, uma hype que está tendo, e você tem ali uma técnica que está consagrada para você fazer determinado procedimento. E aí, muitas vezes você vai fazer aquela técnica nova e essa técnica não entrega o mesmo resultado que a técnica clássica, que você tem experiência, que você tem controle, lhe entrega. Então, por conta de querer modificar talvez uma técnica, você acaba prejudicando o resultado, comprometendo o resultado. Isso que eu... com a experiência, com os anos de vivência, eu já masterizei isso, né? De você ter a sabedoria de realmente lançar mão de algo que vá agregar, que vá melhorar, que vá contribuir para o resultado. E não somente por conta de moda. Né? E não digo isso
por parecer que eu sou profissional de zona de conforto, que não é meu foco. Eu nunca fui da zona de conforto. Eu sou muito aberto a novas técnicas, novas abordagens, novas visões, mas depois de um tempo você vai criando casca, né? Aham. Você vai criando casca, vai reforçando aí para você realmente ter uma visão mais crítica, né? Isso acho que só com o tempo. Vamos dar uma tocada no fogo aqui, que eu tava sentindo falta de uma polêmica. Eu tava até meio entediado, não tava entendendo por que eu tava meio entediado. Deixa eu te falar. Porra. Você falou em técnica, tradicionalismo, etc. Pouca gente sabe, mas a OnFall não é uma coisa nova. Tem mais de 26 anos. Só que recentemente eu tenho recebido cada vez mais pacientes no consultório falando assim, porque eu ouvi do dentista que enxerto não dá certo. O que é que você acha do profissional que gosta de fazer a OnFall e diz que enxerto não dá certo? Muitas vezes é porque quem só tem martelo, tudo é prego, né? Gostei. Né? Às vezes é isso, porque na verdade contra a ciência não tem discussão. Então, vamos dizer, você está falando de Olonfó, então você está associando talvez ao enxerto maxilar, né? Exatamente, perfeito. Que eu sou fã da técnica. Maravilha, também acho. Sou fã da técnica. E assim, eu que sou radiologista que vejo o pós de quem faz uma técnica bem feita de seio, é maravilhoso, longevo, super seguro, perfeito, velho. Perfeito. A questão toda muitas vezes a questão comercial, né? Eu vejo de você querer entregar logo um resultado e com isso você quer queimar outra técnica, talvez porque você não consiga fazer outra técnica. Tem colegas que não têm mão para fazer enxerto de seio maxilar. Esse é fato, né? Semana retrasada eu fiz um enxerto de seio maxilar bilateral que um colega trouxe o paciente para fazer e lá a gente opera com piezo, né? Tem um Mectron lá. Pô, o colega ficou apaixonado. Falou, rapaz, que cirurgia linda e tudo mais. Caso difícil, com septo e caso espetacular. É fácil? Não é fácil, é uma cirurgia delicada. Você abrir uma janela, descolar a membrana e tudo mais, mas tudo tem treinamento, tem que se dedicar, você vai e consegue um dia chegar a operar. Né? Infelizmente, você falou, odontologia para todos? Não, se o cara tiver uma mão pesada, não conseguir refinar, ele não vai conseguir fazer enxerto de seio. Ponto. Mas que é uma técnica que não tem discussão, comprovado por pesquisa clínica, né? Inclusive fazendo análises histológicas depois de 17 anos, você tem biomaterial no seio depois de 17 anos. Né? Você tem biomateriais que se mantêm no longo prazo, então a osteodegradação que ela acontece ali, né, usando esse biomaterial como arcabouço para neoformação óssea, ela é estável, os implantes têm longevidade, né? Você consegue colocar um implante com comprimento adequado, né? Você consegue fazer isso, inclusive, com um bom espaçamento entre os implantes para poder higienizar. Você pode, inclusive, associar com um implante em maxilas atróficas, né? Um implante no forame nasopalatino, você faz os posteriores e coloca um anteriorzinho ali para diminuir a questão do spam, do cantilever. Então você tem alternativas, né? Para você evitar, por exemplo, ir para um Olonfall, então para um zigomático, né? Que a gente pensa como última alternativa, não falando mal do zigomático, né? Ele tem o seu lugar, mas, ao meu ver, a primeira indicação, com certeza, é levantamento de seio maxilar. E aí, nessa questão, poxa, o paciente, para ter uma pneumatização de seio, para fazer levantamento bilateral, tem quanto tempo de anodontia, né? De você já ter perdido os dentes e tudo mais. Poxa, faz uma prótese bacana, o paciente chega com uma prótese feia, quebrada, não sei o quê, faz uma boa PT, faz uma prótese bacana, deixa o paciente organizado, e aí você sim, opera, faz o seu enxerto, espera o tempo adequado, faz seus implantes, e aí consegue reabilitar. Isso é rotina para mim, tá? Pelo meu público, assim, pode parecer que a gente não faz tanto, né? Mas como a gente tem essa formação, não faz tanto essas reabilitações totais, né? Porque normalmente você tem hoje mais o que? A estética, a parte periodontal,
a parte de laminado cerâmico. Realmente eu faço muito mais implantes unitários, imediatos e centrais do que protocolos. Mas ainda assim, por conta da estrada que a gente construiu e tudo mais, né, referência, os colegas acabam referenciando o paciente também para essas cirurgias avançadas. E sim, é algo muito comum a gente trabalhar com enxerto seio maxilar, e eu não tenho que criticar a técnica, não tenho. É questão de você ter que demorar um pouquinho mais, você tem um custo ali de biomaterial, de algumas cirurgias, né? Mas a segurança que me traz e, consequentemente, eu entrego ao paciente. Uma reabilitação muito mais longeva, muito mais confortável. Muito mais longeva, muito mais previsível. Não tem um problema de ficar perdendo implante, não tem um problema de ficar refazendo o trabalho, não é minha rotina. Sim, com certeza. Perfeito. Rafa, fala um pouquinho do seu lado musical. Eu vejo sempre você quando... Tava domingo ensaiando, cara. Foi? Que massa. Tava ensaiando domingo, tava um tempo aí meio parado, do ponto de vista de trocar em evento e tudo mais, mas aí minha prima, que vai casar agora em setembro, me convidou para tocar no casamento dela, que Sim. é uma curiosidade, na época de graduando, né, em odontologia, que você está estudando, não ganha dinheiro e tudo mais, o dinheiro que eu ganhava era tocando saxofone em casamento. Olha que legal, cara. Eu tocava 2 vezes no mês, no mínimo. Então, enquanto eu brincava, né, enquanto o pessoal, sábado de noite, ia pra festa, ia gastar dinheiro, eu ia pra festa só ganhando dinheiro. Ainda levando a namorada e tudo mais, né? E aí foi um período muito bacana, assim, que eu vivenciei essa questão de tocar em banda também, tocar em casamento. E, na verdade, eu comecei com piano, né? É isso, porque eu já vi você tocando piano. Eu comecei com piano desde os 7 anos de idade, na faculdade de música, na escola de música da Universidade Católica, ali no centro, né? Sim. Na Carlos Gomes, na Avenida Carlos Gomes. E foi muito bacana porque eu fiz o piano técnico. Eu me formei piano técnico, fiz dos 7 aos 16. Então eu tenho toda a formação musical teórica também. Então eu, na minha época de terceiro ano, a gente foi campeão do festival de música, que a minha banda ganhou o primeiro e segundo lugar, e o primeiro lugar foi uma música que eu compus. Então eu tenho uma formação técnica a ponto de saber compor, escrever partitura, tocar instrumento harmônico, que é diferente de tocar sax, você tem as 2 mãos ali para tocar uma nota. O piano você toca, sei lá, às vezes até 11 notas de vez. Tem 10 dedos, às vezes toca 11 notas de vez. Então outra, ao meu ver, outra coisa que você trabalha, outra parte do cérebro que você desenvolve. Você está trabalhando outro lado, né? E eu acho que isso me ajudou muito a ser dentista, né? Porque vem o lado da arte. A música é arte. Só que é uma arte com conhecimento matemático. Eu também fui muito bom em matemática, assim. Então, o que eu tô te falando eu acho que o ser humano você tem que desenvolver. Porque eu, como empresário, eu sou financeiro também, eu sou gestor. Então, você tem que ter toda... Eu acho que meu filho, né, tem 4 anos de idade. Eu vejo que eu vou tentar formar ele um bom ser humano. Um ser humano competente, com muitas competências. Porque eu não sei o que ele vai ser. Não sei qual é a profissão que ele vai ter, né? Se for dentista, massa, 3ª geração. Mas talvez não seja. Talvez seja uma profissão que nem exista. Então a gente precisa buscar, né, no caso da gente, ou nos nossos filhos, estimular, incentivar uma formação plural, né? Múltiplas competências. Eu acho que isso é sensacional. Inclusive, hoje, eu tenho 40 anos hoje, e você, depois de 17 anos de profissão que eu tenho, você já estudou muito odontologia. Então, eu sempre dedico um tempo no meu dia para estudar outras coisas. Então, eu hoje leio sobre filosofia, ouço sobre antropologia, eu gosto de ver comunicação, liderança, gestão, e isso enriquece, né? O seu cérebro, ele agradece, ao meu ver. Com certeza, né? Você está trabalhando em várias áreas ali. Rafinha, finalizando aqui nosso episódio, né? Foi maravilhoso, né? Esse bate-papo fantástico aqui, com tantas coisas legais. E queria que você falasse, né, nesse momento final, que é o momento que a gente sempre traz aqui, que é o momento imagem. Que momento você traria
como um momento imagem, né? Aquela imagem ou uma situação ou um retrato de algo que seja relevante e importante na sua vida. Cara, momento imagem. Para mim, assim, um momento que hoje me marca profundamente e eu vou guardar sempre pro resto da minha vida, é um momento onde eu tô minha mulher e meu filho. Que em vários momentos, meu filho pequeno, né? Eu me vejo assim tentando fazer fotos mentais. Sim. Da gente com ele no quartinho dele, na cama com ele, lendo uma historinha para ele, e aí eu meio que saio da cena e Sim, olho de você fora, se vê de fora e naquela... vejo assim, pô, que bonito isso. Dá pra até chorar. Que massa. E eu olho assim e tento registrar esses momentos pro resto da minha vida. E tanto é que eu tenho o costume de fazer álbuns profissionais de foto. Eu tenho meu filho com 6 meses na barriga da minha mulher, 6 meses de nascido, 1 ano e 5 meses, 2 anos e 4 meses de Natal, aniversário de 3 anos, agora eu com 40 anos fiz foto, ele já com quase 4 anos. Então eu tento registrando para meio que, digamos assim, transformar em concreto aqueles momentos, né, por meio de um álbum. Eu gosto muito disso. Mas assim, só para finalizar, essa questão da família, depois que eu virei pai, você que tem 5, né? Você entende o que eu tô te falando. E você vai ser. Eu falei o quê? Amém. Ele falei o quê? Vai ser a melhor coisa da sua vida, você vai ver. Amém. E é isso aí, meu irmão. A família. E eu sempre percebi isso de você, sabia que você tinha esse lado pai muito forte, antes mesmo de você ter seu filho. Eu lembro que quando você conversava comigo, pô, eu tenho na época eu ainda não tinha Maria, você, pô, você tem tantos filhos, que legal, que bacana, e via em você esse brilho no olhar, total, esperando ser pai, né? E eu vejo isso, e eu já te vi em alguns momentos com seu filho, eu vejo você um pai presente. Para mim, isso aí, seu filho agradece pro resto da vida. É a minha melhor versão. Ser pai, para mim, é a minha melhor versão, é o que eu faço de melhor, talvez. Melhor do que implante, qualquer que coisa. Massa, aí. Cara. Realmente foi uma coisa que mudou a minha vida. Legal. Valeu, galera. Episódio muito bacana, muito gostoso de participar aqui. Eu tenho certeza que vocês também estão curtindo aí, quem está assistindo. Então, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, passe para o máximo de pessoas que vocês conhecerem que se interessam pelo tema da odontologia. Rafa é um cara super preparado, um exemplo para ser seguido. E sempre que puderem, fortaleçam, o canal, porque isso é um pouco de odontologia que a gente vai semeando para todos os cantos. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima.